Oi, quinto ano! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 18/9. Nós vamos vir aí concluindo o nosso conteúdo de porcentagem e vamos iniciar também o nosso conteúdo de segmentos de reta. Estaremos realizando hoje as páginas 41 e 43. Então, nessas três páginas, nós precisamos estar colocando a data do dia 18/9. Vamos vir inicialmente corrigindo aí a nossa tarefa de casa, onde tínhamos aí a questão 12 na página 40, pedindo para a gente calcular mentalmente aí essas porcentagens. Na letra A, nós temos aí 10% de 30 alunos. Então, nós vamos ter 300 alunos, né? Então, nós vamos ter aí 300 dividido para 10. Mas por que para 10? Porque foi simplificada a fração aí, que é 10 por 100. Cortou um zero em cima, cortou um zero embaixo, ficou 1/10. E aí a gente vem com a nossa quantidade dividindo pelo denominador, que no caso aí é o 10. Então, nós temos 30 alunos, ok? B, 5% de 30. Só quero falar 30, de 300. Então, nós temos aí, novamente, nós temos aí 5%. Então, nós poderíamos estar simplificando aí por 5, onde a gente teria aí 1 em cima e a gente teria aí 20 embaixo. Teremos 300 dividido para 20, que a gente tem aí que é igual a R$15. Então, 5% de 300 é igual a R$15. A letra C, nós temos 50%. A gente pode dizer que 50% é a metade. Qual é a fração que a gente sabe que é a metade, hein? É a fração 1/2. Então, nós temos aí 1/2. Nós podemos vir com o 1.200 dividido para 2. É igual a 600 brigadeiros. Letra D. 25% de 1.200. A gente sabe aí que vamos ter a fração 25% é a fração 1/4. Nós vamos vir aí dividindo 1.200 para 4, que é igual a 300 carrinhos, tá bom? E aí, a letra E, nós temos 75% de 1.200. Nós vamos vir aí observando que o 50% não era 600? E aí, o 25% não era 300? Então, vamos unir as informações. É 1.200? Continua sendo 1.200, agora só mudou a porcentagem. 50 mais 25 é 75, então a gente vem somando as respostas, 600 mais 300, então é R$900, tá bom? 13. Escreva as frações destacadas nas frases a seguir usando porcentagem. Letra A fala décima parte, então a gente vai ter aí 1/10, tá bom? E aí a gente quer frações, né? Logo, mais frações que utilizem aí a porcentagem, multiplicando aí por 10, tanto o numerador como o denominador, porque a gente quer ter o denominador sendo 100. Então, a gente multiplicou em cima e embaixo, nós temos a fração aí 10 centésimos, que no caso aí é 10%, tá bom? Letra B, quarta parte, nós temos aí a fração 1/4 e a gente novamente quer ter aí o denominador igual a 100, e para ter o denominador igual a 100 nós vamos multiplicar exatamente por 25. Nós temos aí a fração 25 centésimos e a porcentagem é 25%. Letra C, metade, a fração que nós temos que é metade, a gente tem 1/2, e aí a gente multiplica aí por 50, vamos ter também aí 50 centésimos. Logo, nós temos a porcentagem 50%. Letra D, 3/4. 3/4, multiplicando em cima e embaixo por 25, nós temos aí 75 centésimos. E a porcentagem nós temos 75%, ok? 14. Uma loja está com uma promoção de motocicletas. A promoção é o seguinte: 7.500 com 18% de desconto para pagamento à vista. Qual é o
preço dessa motocicleta para pagamento à vista. Então nós precisamos saber aí quanto que vai ser descontado nesses 18%, tá bom? Então a gente vem aqui que 18% de 7.500, nós podemos transformar a nossa porcentagem em fração, sendo 18 por 100. Calculando aí fração de quantidade, a gente vai ter aí 7.500 dividido para 100, que é o denominador, é igual a 75. E o resultado 75 a gente multiplica pelo numerador ali, que é o 18. Então 75 vezes 18 é igual aí a 1.350, tá bom? Esse aí é o 18% de 7.500. Esse aí vai ser o que vai ser descontado. Então a gente precisa fazer uma subtração agora do valor inicial menos o desconto, né? E aí a gente vem 7.500 menos o desconto é igual a 6.150, ok? O preço é 6.150. Se ele pagar à vista, olha aí o lucro que ele tem, né? 1.350 a menos. Agora a gente vem com o nosso Agora Eu Sei, concluindo aí um dos nossos primeiros capítulos aí falando sobre números decimais. Nós aprendemos a representar os décimos, centésimos e milésimos na forma de número decimais. Nós aprendemos também aí a comparar os números decimais. Outra coisa, a vírgula, ela serve aí nos números decimais para separar a parte inteira da parte decimal. Quero fazer um comentário com vocês. Teve um aluno que perguntou no plantão de aula, mas professora, e as outras casas? Se tivesse, por exemplo, aqui 4,2295, por exemplo, o 5 seria o quê? A gente tem aqui, ó, décimos, centésimos, milésimos. A próxima casa, né, a gente vai ler ali décimos de milésimo. A outra casa a gente vai ler centésimos de milésimos. E a outra casa nós vamos ler milionésimos. Se, por exemplo, tivesse aí 6 casas aí após a vírgula, tá bom? Então aí a outra casa seria décimos de milésimos, centésimos de milésimo e milionésimos, tá bom? Nós aprendemos também aí a resolver problemas envolvendo adição e subtração de números decimais, tá bom? A gente trabalha muito isso nos nossos pontões, várias adições e subtrações dos números decimais. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula pra gente não se perder, né? Nós aprendemos também aí a resolver problemas envolvendo as multiplicações. Outra coisa também que eu trabalho bastante nos nossos pontões são essas multiplicações dos números decimais. Nós aprendemos a identificar o porcento como símbolo de porcentagem, lembrando aí que a gente sempre trabalha com o número decimal sendo 100. E aí nós aprendemos também a reconhecer, a poupar. 10% de uma quantia significa que a cada 100 reais, 10 serão poupados. E se a gente tivesse 12% de 100 reais, nós economizaríamos 12 reais. Se fosse 50% de 100 reais, nós economizaríamos 50, tá bom? Nós aprendemos aí a calcular a porcentagem de uma quantidade, trabalhando aí lado a lado com o nosso conteúdo de fração de quantidade, tá bom? Agora a gente vem com o nosso novo conteúdo de segmentos de reta, aí na página 41. Ele é muito simples, esse conteúdo, a gente não apresenta tanta dificuldade nele, tá bom? Nós vamos observar aí que o professor de matemática representou no quadro os pontos P e Q. E depois ele traçou aí duas linhas unindo esses pontos. Nós vamos observar a linha vermelha e a linha azul. Nós vamos observar também que a linha vermelha é uma linha reta. A gente vai entender segmento de reta, tá? Então é uma linha reta e representa aí o caminho mais curto entre os pontos P e Q. Até porque, né, se a gente seguisse esse caminho aqui azul, seria um caminho mais longo em relação ao vermelho. Então aí o segmento de reta, ele vai ser aí o caminho mais curto entre dois pontos, tá bom?
e aí ele recebe o nome de segmento de reta. É uma ótima pergunta para nossa atividade avaliativa, viu? A gente tem aí que esse é o segmento de reta e ele é indicado por PQ com tracinho lá em cima ou segmento PQ. Ou também nós podemos dizer que ele é QP com tracinho lá em cima ou segmento QP, certinho? Os pontos P e Q são as extremidades desse segmento. Um está na ponta, outro está na outra ponta, tá bom? O segmento de reta é uma linha reta, tranquila essa identificação, né? E apresenta o caminho mais curto entre os pontos, dois pontos, né? Vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí porcentagem lado a lado com a nossa fração, observando aí que a nossa fração vai ter aí o 100 como denominador, tá bom? Relembramos aí o número decimal, observando a vírgula que divide aí a parte inteira da parte decimal, e o segmento de reta, que aí é o caminho mais curto entre dois pontos extremos, ok? Temos uma tarefa de casa aí na página 44 e página 45, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, quinto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 18 de 9 de 2020, trabalhando o terceiro bimestre com vocês. E na aula de hoje a gente vai trabalhar o seguinte contexto: os bichos de Lygia Clark. Durante esse terceiro bimestre a gente vem falando de alguns artistas que trouxeram inovações para a arte, né? Falamos de Michel Duchamp, que trouxe um contexto bem diferente para a arte, e assim outros autores, outros artistas também foram apresentados ao longo do terceiro bimestre. E na aula de hoje a gente vai falar de uma mulher, uma artista, que também trouxe uma grande inovação e umas obras totalmente diferenciadas para o campo da arte. Essa artista se chama Lygia Clark, tá? E ela trouxe um contexto totalmente diferente para a arte que a gente vai acompanhar na aula de hoje. Nós temos aqui uma figura que mostra esses bichos que Lygia Clark desenvolveu, né? Umas figuras geométricas, que está disponível aí na página 43 e 44 do seu livro didático. Vem comigo e acompanhe melhor o que seriam esses bichos de Lygia Clark, tá? Lygia Clark nasceu em 1920 e faleceu em 1988. Ela foi uma pintora e escultora brasileira contemporânea, certo? Ela apareceu no período contemporâneo, por isso que as obras dela são uma obra mais atual, uma obra mais ligada a outras dimensões. Não são obras tradicionais, né? Como pintura, com todas as técnicas que a gente já ouviu falar nas aulas anteriores, tá? Em 1959, Lygia Clark expôs seus bichos. O que seriam esses bichos? Esses bichos que Lygia Clark apresentou eram feitos de placas de metais articuladas por dobradiça, ou seja, eram placas feitas de metais que tinham movimentações, tá? Essas movimentações eram feitas por dobradiças, aquelas que a gente coloca em porta, que ajuda a abrir e fechar a porta. Então, os bichos que Lygia Clark apresentou eram placas de metais que eram ligadas por dobradiça, que permitia essa movimentação das peças. A gente conseguia fazer a movimentação das peças desses bichos de Lygia Clark. Os bichos são seres constituídos de várias formas de movimentos, tá? A dobradiça, ela permite essa movimentação dos bichos. Elas são estruturadas através de uma linha orgânica, então ela determina uma linha por onde ela vai fazer a união das peças e a movimentação que essas peças vão fazer, que aparece como colunas, né? Coluna de um material, de um animal vertebrado, tá? Ela vai trabalhar como se fosse uma coluna. Essa linha orgânica que é chamada é como se fosse uma coluna, onde vai ligar as peças e vai permitir a movimentação dessas peças, unindo a arte e a vida, né? Tentando aproximar a ideia de Lygia Clark quando criou esses bichos, que tinha essa movimentação, era criar uma linha entre a arte e a vida, né? Uma ligação entre a arte e a vida. Por quê?
Porque basicamente as obras de arte que nós encontramos é obra estática, é uma obra parada, que não tem movimentação. Então os bichos que Lygia Clark desenvolveu por meio das placas de metais com as dobradiças permite essa movimentação. Essas obras de Lygia Clark inspiram a imaginação, tá? Por quê? Porque quando a gente está diante da obra de Lygia Clark, a gente vai imaginar o que seria aquele objeto, né? Ela dá um nome para esse objeto, mas esse objeto vai muito mais além do que ela apresenta, porque a gente vai usar nossa imaginação para interpretar aquilo que ela queria passar por meio desses bichos. Lembra quando a gente olha para o céu e tenta imaginar qual é o formato da nuvem, né? A nuvem está se unindo, se separando, a gente vai conseguir imaginar animais, objetos ou até pessoas. Então, basicamente, essa ideia que a Lygia Clark usa nas suas obras, para a gente tentar explorar nossa imaginação e tentar imaginar o que seria naquela obra que ela está expondo. Suas linhas dinâmicas, suas posições variadas remetem ludicamente ao observador, uma interação entre o observador e a obra artística, né? Então a obra dela é interativa. Por quê? Porque eu consigo tocar, eu consigo mexer, eu consigo articular as peças que Lygia Clark uniu por meio das dobradiças e eu vou tendo imaginação do que seria aquela obra, tá? E essa movimentação dá uma vida para essa obra. E a gente vai ver algumas figuras, algumas das suas obras. Eu trouxe algumas imagens. Então eu tenho aqui a primeira imagem de 1960, que é o caranguejo duplo, tá? Observem aqui que nós temos várias placas de metais, trabalhado em forma de triângulos, em formas basicamente triangulares, unidas uma peça na outra por meio de dobradiços, onde a gente consegue ter a movimentação dessas peças, consegue mover, né, imaginar. Ela dá o nome de caranguejo, mas a gente olha, a gente observa e tenta imaginar aqui que outro nome ou que objeto seria, tá? Após isso, nós temos aqui uma segunda obra dela, que é o caranguejo mais simples, onde nós temos aí essa posição das peças, tá? Essa demonstração da peça, certo? E nós iremos criar uma obra parecida com a obra de Lygia Clark na aula de hoje, e eu quero que você acompanhe comigo. Para você fazer essa obra, né, criar uma representação dos bichos de Lygia Clark, a gente vai utilizar papel sulfite, tá? Eu trouxe aqui um papel sulfite. Um papel sulfite, o meu, ele é colorido, mas pode ser papel sulfite branco mesmo, certo? E você vai pegar essa folha de sulfite e desenhar um círculo, tá? Olha só como é que você vai fazer. Não sei se vocês conseguem observar o círculo. Opa! Desenhe o círculo, tá? Na folha que você escolheu. Eu desenhei, peguei uma folha amarela aqui e desenhei um círculo. Então você vai recortar esse círculo, tá? Esse círculo vai virar um círculo, certo? Um círculo recortado do papel. Então a gente vai trabalhar com esse círculo. O que é que nós iremos fazer com esse círculo? Nós iremos dobrar, tá? Então eu vou pegar um círculo aqui roxo, mais azulzinho, para a gente conseguir ver melhor, né? Então a gente vai dobrar esse círculo ao meio. Olha a primeira dobradura, ao meio. A segunda dobradura vai ser ao meio. Novamente, viu? Estou formando pequenos triângulos. A terceira dobra vai ser o próximo triângulo. Meio, 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 meio. Vai virar esse lequezinho aqui, ok? Repetindo, tá? Vou abrir novamente. Olha só, peguei um círculo. Trazer aproximar da câmera. Peguei o círculo, dobrei o círculo ao meio. Olha só. Virou um meio círculo. Agora eu vou pegar esse meio círculo e vou dobrar ele ao meio, nesse sentido, ó, dobrei ao meio novamente, tá? Formei agora a metade da metade de um círculo, que é quase um triângulo. Então eu pego esse triângulo e dobro ao meio novamente. Faço 3 dobras, meio, 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 vai virar essa estrutura, certo? Opa, fiz, agora eu vou abrir as minhas dobras, vai ficar tudo marcado no papel. Observem que ficou várias marquinhas, tá? E é com essas marquinhas que a gente vai trabalhar agora com alguns cortes, ok? Olha aí, observem legal, tá? Vou pegar a tesoura para a gente fazer o corte. Como a gente vai fazer o corte, professor?
Não tem nessas linhas que apareceram, tá? São essas linhas que a gente vai trabalhar o corte. Olha só, você vai pegar aqui, ó, dessa base, tá? E você vai fazer um corte nessas linhas que ficaram marcadas até a metade, ou seja, um dedo antes de chegar aqui na base do círculo. Eu vou cortar e deixar um dedo a mais. Olha só, vou fazer o primeiro corte para vocês verem. Eu pego aqui a primeira linha do meio e corto, ó, daqui do topinho, tá? Ó, vou acortando, deixando um dedo de comprimento. Fiz o primeiro corte, ó. Agora eu vou para a segunda linha lateral e vou fazer outro corte, abrindo esses triângulos e deixando essa movimentação aqui, ó. Observem, tá? Tem que deixar esse espacinho para ficar essa movimentação. Olha aqui o terceiro corte. Saio lá da base e faço até um dedo antes de chegar no topo do círculo, certo? Eu fiz 3 cortes agora. Aí vou abrir, ó. Vai ficar esse furinho aqui no meio. Tem 2 pecinhas aqui que tá sem corte. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar novamente no meio, unir essas 2 pecinhas onde não tem corte e vou fazer um quarto corte agora. Tô fazendo um quarto corte. Pronto. Como é que vai ficar tudo isso, professor? Vou abrir aqui, ó. Todos os triângulos que eu formei ficou aberto um pouquinho, certo? Ficou aqui como se fosse uma passagem. Isso aqui seriam as dobradiças de Lygia Clark. Olha só, estou abrindo aqui, estou mostrando para vocês como é que ficou todos os círculos, agora com vários triângulos abertos. E agora você vai trabalhar na movimentação, tá? Desse círculo, dobrando, trazendo formas variadas para ele, até você formar um objeto parecido com o objeto de Lygia Clark. Eu trouxe para vocês aqui, ó, uma estrutura que eu fiz anteriormente à aula, trabalhando essa dobragem, tá? Esse círculo que eu acabei de ensinar vocês a fazerem, dobrando, abrindo os espaços dos triângulos, eu consegui fazer essa dobradura aqui, tá? Parecido um animalzinho da Lygia Clark. Olha só que interessante. Então você consegue moldar e fazer vários bichos utilizando a técnica que Lygia Clark trouxe, certo? Olha só, aí você fica livre para montar o bichinho que você quiser, a estrutura que você quiser, somente dobrando os materiais, as pecinhas que você viu, tá? Então tudo isso aqui é papel, não tem corte, não tem cola, é só dobradura, tá? Articulando aquele círculo que eu mostrei para vocês anteriormente. Olha só que interessante. Então você pode fazer isso da maneira que você quiser. Aqui no slide eu mostro para vocês, eu demonstro o passo a passo que está aí no seu livro, certo? Na página 46. Ele representa um pouquinho de como você faria o corte. Foi o que eu acabei de ensinar para vocês, tá? Aí acompanhe passo a passo, foi esse passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês, onde a gente pode conseguir várias dobraduras com essa atividade. Então, eu deixo essa atividade para você realizar aí na sua casa, tá? Se divertir e formar várias peças, assim como os bichos de Lygia Clark. Uma observação, fez a obra, tá? Tira a foto, envia aqui para a escola, para a tia Cris, para a tia Iraci, que eu quero acompanhar o que você conseguiu desenvolver de obras aproximadas à obra de Lygia Clark. E também no plantão Tira Dúvida, eu vou estar disponível para ver as obras de vocês, tá? Guardem, deixe lá guardadinho na sua estante. E no plantão Tira Dúvida, professor, olha só o que eu fiz com a dobradura de Lygia Clark, tá? Então a gente consegue fazer obras extremamente legais com a obra. Então se divirta aí na sua casa fazendo essas obras, tentando se aproximar aos bichos de Lygia Clark com essa técnica que a gente acabou de aprender aqui na nossa aula. Dúvida? Volta ao vídeo, vê o passo a passo dos cortes do professor, tá? E crie obras exuberantes como as obras de Lygia Clark. Por hoje vamos ficar por aqui. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente possa estar junto o mais breve possível para a gente trabalhar e desenvolver várias obras de arte aqui dentro de sala de aula. Eu e você bem pertinho um do outro. Beijinhos e abraços e tchau, tchau. Até a semana que vem. Te espero, viu? Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Estamos uma vez aqui na nossa aula de literatura.
Bem, na nossa aula anterior nós finalizamos ali a parte que é o segundo capítulo do livro, né, O Tamanho da Felicidade, que é o título Uma Casinha no Céu. Nós vimos a história ali da menina, que ela continua ali na narração da sua avó, e aí ela descreve como é que foi a sua conversa com a sua avó durante as férias. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos somente trabalhar essa questão, que eu vou passar aqui para vocês, que é aqui o nosso livro, e aí nós falamos aqui o título, e aí a conversa ali onde houve a personagem e a sua avó, e aí agora para você é fazer uma atividade. Qual é essa atividade? Na aula anterior nós vimos a história da menina que começou descrevendo a parte das suas férias na Disney e a viagem com a sua avó. Porém, a garota descreve como foi suas férias sem a avó e o que aconteceu. Aí onde eu entro nessa parte, falo assim como uma semana não é igual a outra, um mês também não será igual ao outro. Usando essa história, descreva no seu caderno como foi a melhor férias da sua vida. E também, assim como o personagem, descreva também qual foi a que você menos gostou. E aí, no caso, quero que você faça isso, tudo isso, tanto a melhor quanto aqui, vamos dizer assim, a pior, tudo isso em 20 linhas. Só isso, basicamente, nada mais além do que isso. Se você quiser escrever mais, sinta-se à vontade, desde que você coloque aí um título, a melhor férias, a melhor e pior férias, uma parte da minha vida. Você é criativo, coloque aí um título, você é o autor, mas tem que ter 20 linhas, certo? Não esqueça de colocar também a data, por favor, isso é de suma importância. Então, isso vai para a nossa aula de hoje. Então, a aula de hoje é uma tarefinha para que você possa fazer aí durante o final de semana, certo, turma? Então é isso, nós vamos finalizando aqui a nossa aula, a atividade aí para você passar aí um tempinho aí pensando, lembrando aí das suas férias e para você ir descrevendo aí tudo como foi que aconteceu, certo? Qualquer coisa, conte para mim no Plantão Tira Dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em ouvir a parte aí das suas férias. Tudo bem? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Mahatma Gandhi, um líder pacifista indiano, que diz assim: temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Então, se você quer mudança nas coisas, então você tem que se tornar esse tipo de mudança, certo? Então, vamos finalizar por aqui. Um abraço virtual, bom final de semana. Tchau, tchau. Olá, quinto ano! Vamos então a mais uma aula de geografia. O que nós vamos ver na nossa aula de geografia de hoje? Sobre a agricultura familiar e a agroecologia. Perguntando aí para vocês no início da nossa aula, o que é para vocês agroecologia? Como é que funciona aí o processo de agroecologia? É uma boa alternativa? O uso aí da agroecologia é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos lá. Agroecologia. Destaquei para vocês, né, que a agricultura familiar, de modo geral, está relacionada à produção de alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Mas é preciso considerar que em um país tão grande, isso pode significar percorrer longas distâncias entre os locais de produção e os de consumo também. Além disso, muitas famílias rurais também produzem para exportação. As grandes distâncias percorridas por essas famílias e as exigências feitas para exportar esses produtos a outros países indicam aí que investimentos à ciência e à tecnologia, ou seja, não é somente a agroindústria que trabalha na produção de alimentos, não. A agroecologia também. Mas, diferentemente da agroindústria, a agroecologia ela usa recursos da natureza, os seus próprios recursos, sem o uso de tecnologias, ok? Então, a agrotecnologia ela pode ser definida de seguinte maneira: como o estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. Trata-se de um tipo de prática agrícola
que prioriza a utilização de recursos naturais com mais consciência, respeitando e mantendo o que a natureza oferece ao longo do tempo. O processo aí produtivo, desde o seu cultivo até a circulação desses produtos, ou seja, a agroecologia é o uso, a produção no caso da agricultura, pecuária e o extrativismo, sem o uso aí dos meios tecnológicos. Mas como assim, professora? Vamos relacionar só a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela fornece recursos aí sem o uso de tecnologias ou também de maquinários. Então, no livro de vocês, eu destaquei isso aqui, ó. As principais técnicas da agroecologia: manejo do solo, rotação de culturas, que é o quê? Os tipos de cultura, né? A chamada policultura, cultivo de mais de um produto, e o adubo orgânico, que é o quê? A utilização dos restos de estercos, restos de cultura e compostos também orgânicos para garantir aí a sua produção natural. Então, esse adubo orgânico aqui, ele é muito importante. Podemos cultivar até dentro da nossa casa, ok? A utilização dos restos aí de alimentos que são jogados fora. Nós devemos, por isso é essencial fazer a separação desses alimentos aí. Então, a agroecologia, ela valoriza e respeita, portanto, o modo de produção tradicional e, ao mesmo tempo, agrega inovações científicas e tecnológicas, o que é bom para o agricultor, para o ambiente e também para os consumidores, ok? Então, só introduzindo o conteúdo aí que nós vamos ver mais à frente e que vocês também vão utilizar, ok? Para prática em casa, página 25 do livro de Geografia. Por hoje é só. Beijos e até a próxima. Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos uma vez juntos aqui, hashtag sextou, uhul! Chegamos na sexta-feira. Vamos lá na nossa aula de produção de texto. Eu sei que vocês se amarram nessa aula. Bem, nossa aula anterior nós vimos a diferença, né? A questão das lendas folclóricas e também das lendas urbanas. E hoje eu vou contar uma lenda para vocês que é de uma pessoa que talvez você possa conhecer, né? É uma lenda, então por isso que você tem que compreender aí se ela é verdadeira ou não. Mas sem mais delongas, vamos lá conhecer essa lenda? Vamos lá, é a lenda europeia. Começa a nossa aula, é a lenda de São Nicolau. No dia 6 de dezembro do ano de 350, é a data da morte de um bispo que ficou conhecido por sua caridade e afinidade com as crianças. Devido à imensa generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos, foi santificado pela Igreja Católica e tornou-se um símbolo ligado diretamente ao nascimento do menino Jesus. São Nicolau é atualmente um dos santos mais conhecidos da cristandade. Diferentemente do que se imagina, este ícone de bondade é considerado pelo catolicismo o verdadeiro Papai Noel. Sem barriga rechonchuda, nem roupa vermelha ou botas pretas, o bom velhinho de natais passados era alto, esbelto, vestia um tipo de batina branca, usava mitra, comuns aos bispos de sua época. Aí vem aí um subtítulo que diz assim: São Nicolau, Salvador e Padroeiro. Nascido na Turquia, na cidade de Denri, antigamente conhecido como Mirra, Nicolau é personagem de diversas lendas. Ele teria sido ordenado bispo aos 19 anos de idade e toda a sua riqueza teria sido doada aos pobres. Certo dia, ele teria ajudado um pai que não podia casar suas filhas porque lhe faltava
um Dodge. Aí a pergunta fica, seria ele o Papai Noel? Observe aí a imagem, que é uma imagem de São Nicolau. Seria ele o Papai Noel? Vamos lá. Há 75 anos, o atual gordinho de roupas vermelhas tem disputado o lugar do velhinho de vestes brancas. Tudo começou em 1931, quando a Coca-Cola lançou uma propaganda com a nova versão de Santa Claus. O cartunista americano Thomas Nast foi o criador do atual Papai Noel, que na época apareceu nas telas de televisão oferecendo uma garrafa de refrigerante para uma garotinha. Então aí fica aquela dúvida, e aí, seria o São Nicolau o Papai Noel? As semelhanças podem se dizer que sim, mas como eu disse, é uma lenda, e lendas, vocês sabem que são contos que são passados de geração em geração, que podem ser verídicos ou não. Então aí, essa é uma lenda que vem da Europa. Então, compreenda o seguinte, como eu já disse nas aulas anteriores, as lendas não são somente ligadas a um local em específico. No nosso caso, na região amazônica, nós temos várias lendas, como vi na aula anterior. Na região Nordeste, outros tipos de lendas. Na região Sudeste, outro tipo de lenda. E assim vai. Não diferencia se formos também para outros países. Haverá lendas também. Então, tudo é de acordo com a localidade. Então, nesse caso, fica essa dúvida. Será ele o Papai Noel? E aí, o que vocês acham? Fica aí a pergunta para vocês responderem. Beleza, turma? Então, é isso. Eu queria apresentar essa lenda para vocês, para que vocês conseguissem aí ver que tudo faz uma certa parte do que nós convivemos. Beleza? Então vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Jim Rohn, um palestrante americano, que ele diz assim: se você não está disposto a arriscar, esteja a uma vida comum. Então, se você não se arriscar, a sua vida será comum. Certo, turma? Então, é isso. Bom descanso para você. Aproveite bastante, se divirta, mas estude. Tá bom? Um abraço virtual para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau.